a Constituição Federal dispõe por ser inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telefônicas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem. Então, olha o que nós temos aqui, olha o que nós temos aqui. Nós temos a questão das inviolabilidades. Perceba que a nossa questão, ela fala aí, salvo por ordem de, ela está fazendo referência à interceptação telefônica. Nós temos vários conteúdos aqui, ó. O dispositivo constitucional é o 5º inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e nas formas em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução do processo penal, tá bom? Então aqui essa questão é bem bacana. Quando o STF, a Constituição fala em inviolabilidade da correspondência, a correspondência ninguém vai ter acesso. Por óbvio, ordem judicial, a depender do caso, ele até consegue, mas a regra é a inviolabilidade. Ponto importante. O STJ julgou há alguns anos aqui a questão do acesso a WhatsApp. Foi abordado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, e o policial vem e acessa o WhatsApp. O STJ fala o seguinte: o acesso ao WhatsApp segue a mesma regra da correspondência, ou seja, ele é inviolável, tá bom? Nós vamos ter comunicação telegráfica, dados e comunicação telefônica, salvo no último caso. Qual que é o nosso último caso? Nosso último caso é comunicação telefônica. Comunicação telefônica só vai acontecer por ordem judicial, tá bom? Aqui nós temos uma figura que nós chamamos de reserva constitucional de jurisdição. Ou seja, para ter a interceptação telefônica, não basta a vontade do agente público, eu preciso ter uma decisão dentro de um processo penal feito pelo nosso magistrado, que é considerado competente, permitindo aí o acesso ao aparelho, à comunicação telefônica, que é uma medida de extremo rigor, tanto que o direito costuma falar aqui que é a última ratio, é a última medida, quando todas as outras se mostraram infrutíferas, tá bom? E lembrando a você que a ação, nossa figura aqui de acesso à comunicação telefônica, ela só pode acontecer para fins de investigação criminal ou para a instrução do processo penal. Ou seja, se eu tiver pretensão de produzir essas provas aqui em outras áreas, não vai ser utilizado. Mas é certo que o processo penal ou o inquérito policial, porventura, alguma das ações penais, pode produzir essa prova e, se for solicitado, ele pode fazer a prova emprestada para o procedimento. Exemplo mais clássico, o nosso agente, ele está respondendo por um processo judicial, criminal, e um processo administrativo, pelo mesmo fato. Não gera a vedação do bis in idem aqui. O processo penal faz a interceptação e o processo administrativo pede, porventura, as cópias dessa interceptação. Pode? Pode. É a chamada prova emprestada, ela será legítima. Toma cuidado. Se o processo que emprestou a prova, ele porventura tiver algum vício que macule a produção daquelas provas, por óbvio, ela vai atingir a prova que está dentro do processo administrativo, tá bom? Bastante cuidado aí com essa questão. Vamos lá, vamos ler aqui as nossas alternativas. Então, a sanção da comunicação telefônica, salvo no caso por ordem do Ministério Público. Então, peraí, o Ministério Público ele pode determinar isso? Não pode, a ordem é do magistrado, tá bom? Aqui tá errado. Vamos lá, na B. Por ordem judicial, opa, tá certo, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução do processo penal. Aqui também está certo, tá bom? Então aqui está certo essa resposta. Vamos dar uma olhadinha, por óbvio, nas outras alternativas. A alternativa B, a C, a D e a E, as outras justamente com a pretensão de fazer você testar aí essa questão. Vamos lá, a alternativa C. Acompanhe comigo. As autoridades, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de obtenção de informações acessíveis à segurança nacional ou a relevante interesse coletivo em torno da investigação de crimes graves. Também não, aqui não é esse aqui o preceito constitucional, ele não vai permitir aí o acesso dentro dessas circunstâncias, tá bom? Então nós temos aí essa questão. Vamos lá, alternativa B. A autoridade policial, para fins de investigação criminal, administrativa e nos casos em que envolver o interesse público? Não é a autoridade policial que vai definir. É sempre a autoridade
judiciária, tá bom? Percebe? É sempre a mesma história, ela tentando induzir você a erro. E a última, pior ainda, ó, é por ordem do ministério, para o ministro da Justiça, nas hipóteses em que envolver questão de segurança nacional, tá bem? Também da mesma forma tá errado. Não pode o ministro da Justiça, de forma arbitrária, determinar aí a questão da inviolabilidade da comunicação. Não pode, então é só apenas, então, somente o magistrado, tá bom?